Saudações de acordo ao fuso horário que estiverem a ver este vídeo. Estamos a começar mais um Giculo Messo Podcast. Abre o olho e fica esperto. Hoje estamos aqui com uma ilustre, estamos aqui com a nossa doutora Janete Antônio. Só para vos relembrar, estamos aqui no Dicho. Diz-se que tudo que é bom dura pouco e concernente à nossa edição especial alusiva ao mês de Outubro Rosa, não é diferente, né? Estamos aqui a terminar, estamos na fase final. Agradecemos a todos que estiveram aqui desde o primeiro episódio e estamos aqui no último episódio com um assunto tanto quanto relevante, não só para mulheres, mas também para rapazes. Se eu tiver errado, doutora, me dá aqui um quê, mas eu ouvi que homens também podem contrair o cancro da mama, certo? Com toda certeza, homens Certo. também podem. Certo, então não é aquela de dizer eu sou homem, não vou me abster desse episódio, não. Fica aí e assiste. Deixar as diretrizes, não esqueçam de subscrever ao nosso canal do YouTube, ao nosso Instagram, Giculo Messo Podcast, ao TikTok, que estamos sempre lá a postar os cortes. E é isso aí, doutora, apresenta-te para o pessoal que não conhece a doutora. Bem, Janete Antônio é meu nome, como já referiste, sou médica clínica geral do Hospital Regional do Lubito. Certo. A nossa doutora é a pessoa que nós escolhemos, né? A pessoa indicada para nos guiar a esse magno tema. Doutora, para as pessoas que não têm assim um conhecimento devido naquilo que é o cancro da mama, há um termo técnico que desde já também peço desculpas. Nós fizemos um flyer e tinha aí uma escrita errada e depois felizmente a doutora nos chamou a atenção sobre como é carcinoma, Exato, certo? É um exato. termo técnico. Acho que esse termo quem conhece mesmo são as pessoas que estão já na área, né? Não só hoje em dia com o expandir da mídia e tudo mais, as tecnologias, já quase todo mundo sabe. É basicamente o que se encontra em quase todas as redes sociais e não só. Certo. Então, carcinoma praticamente já virou um termo porque quase todos os cânceres acabam por ter essa denominação. Adenocarcinoma, carcinoma e por ali vai. Então, não é só para o câncer da mama, tem outros cânceres que também acabam tendo Mas essa todos denominação. têm esse... Independência do tipo, da localização e tudo mais, então vão tendo algumas denominações, acrescenta-se alguma coisa, tira-se alguma coisa, mas o carcinoma está sempre quase ali. Não. Eu nunca ouvi. Quando o meu colega Kelsio fez o flyer, nosso designer, e mandou lá no grupo, eu fiquei até a fazer troça do termo. Deixa eu molhar a garganta, a fazer troça do termo. Achei tanto quanto estranho, porque eu nunca tive assim um contato com o mesmo termo. Ok. Mas certo. Eu ouço muito que tem cancro ou câncer para tudo. Isso é verdade? Câncer da unha, câncer de não sei o quê. Tem para quase tudo, porque o câncer é crescimento anormal das células. Nós já temos as células do nosso organismo, só que algumas vão crescendo de forma anormais. Então, ali é que vai se transformar em cânceres. Então, pode ser em quase todo o sítio do corpo, desde cabelo, pele, olhos, ouvido e por aí vai. Quase todos os nossos órgãos podem ou não desenvolver o câncer. Então, desculpa cortar a doutora, se eu quiser assim definir o cancro em si, posso simplesmente dizer é o crescimento indevido das células. No geral, assim, estarias a ser muito breve, muito expansivo, porque cada um deles tem uma denominação muito característica da sua enfermidade. Então, por exemplo, aquilo que é o nosso tema principal, que é o câncer da mama, o que é que nós podemos dizer aqui? É uma neoplásia. Neoplásia, estamos a dizer que é esse crescimento anormal das células maligna, não é? Da mama, ou das células da mama. Por exemplo, por isso é que pode ser tanto para homens como para mulher, porque todos nós temos células mamárias. Sim. Tá? E, independentemente da localização, podemos dividir em tipos. O câncer da mama também pode ser dividido em tipos por causa da sua localização. Por exemplo, o carcinoma ductal é localizado nos dutos. Os dutos é um componente, é uma das partes que compõe a mama. E também pode ser nos lóbulos. E o que vamos chamar de carcinoma lobular, porque também é ali onde ele vai se localizar. Então, generalizar assim num todo que é o crescimento, então não podemos.
porque muitos deles têm a subdivisão. No nosso caso, o câncer da mama também tem a sua subdivisão. Ok, mas a doutora, a citar aí o câncer, disse a palavra maligno. Tem câncer benigno? Quando é benigno, já não é chamado de câncer. E como é que é chamado mais ou menos? Por exemplo, na mama, por exemplo, se for de forma benigna, nós vamos dizer que por exemplo, né, tem a neoplasia é quando é maligno, ali não tem outro segredo. Agora, quando é benigno, nós vamos apenas dizer que era um tumor benigno. Quando vamos falar que é câncer, é porque já não é benigno. Agora, o tumor é que pode ser maligno ou benigno. O câncer quase sempre é maligno. Ok, certo. Mas a forma a doutora explicou o consentimento, deu a definição daquilo que é o câncer da mama, o carcinoma, né? Certo, o termo técnico. Agora, e a doutora falou dos tipos, e no princípio do vídeo nós falamos que tanto homens quanto mulheres estão sujeitos a ter o câncer da mama. Sim. E tem assim uma diferença do câncer agir no organismo feminino, no masculino? Tem formas diferentes de agir? Formas diferentes de agir não tem, porque a sintomatologia vai ser idêntica, tanto para homens como para mulheres. A única diferença é que é muito mais difícil um homem ter o câncer da mama do que uma mulher. Ou seja, em cada 100 mulheres que tenham câncer da mama, apenas um homem pode ter o câncer da mama. Então, quer dizer, o que muda é mais a epidemiologia. A epidemiologia, estamos a falar a quantidade de pessoas que podem apanhar ou não o câncer. É muito mais difícil no homem do que na mulher. Principalmente por causa da produção das glândulas mamárias. É mais nas mulheres do que nos homens, por causa da gestação, partos, amamentação, a estimulação, tudo isso. Então, é muito mais facilitado nas mulheres do que nos homens. O que não quer dizer que não aconteça nos homens. Nesses 100, um pode ter, e o que às vezes acontece. Certo. É extremamente... É engraçado um pouco, né? Estranho, porque normalmente quando nos deparamos com o mês de outubro rosa, e rosa, sim, rosa mulheres. É uma cor... O rosa fica bonito nos homens, né? Estou aqui com o meu chapéu cor-de-rosa, já começaram... Vou fazer aqui uma propaganda, estou aqui com o chapéu Tenda dos Xilalas, né? Inclusive essa t-shirt foi adquirida na Tenda dos Xilala também. Então a Tenda dos Xilala é uma empresa que comercializa roupas, vestuários, né? Do fardo. É muito bom, a empresa é muito boa. Recomendo-vos a irem lá e comprarem as vossas roupas. Praticamente todas as minhas roupas casuais eu compro lá, então comprem lá. Tenda do Xilala é a marca. Sim, como eu ia dizendo, o rosa é uma cor que já está a ser usada pelos homens, mas quando chegamos no mês, tão dito outubro rosa, é um destaque assim mais para as mulheres. Então, nós homens não chegamos a dar a devida atenção e tudo mais. Estamos aqui a falar do câncer da mama. Como é que eu posso contrair? Como é que uma pessoa apanha o câncer da mama? Quais são as causas que podem levar um homem ou uma mulher a... Existem fatores de risco, primeiro. Esses fatores de risco podem ser modificáveis, não modificáveis. E quando estamos a falar de fatores de risco modificáveis, por exemplo, consumo de álcool, consumo de cigarro e, claro, a obesidade. O que significa que estarmos sentados e ficar gordos não é a solução, é um risco. E esses podem ser modificados, porque são riscos que nós escolhemos ter ou não. Porque eu escolho ficar na minha casa sentada no sofá, eu é que escolho consumir o álcool, eu é que escolho consumir o tabaco. Então, esses nós podemos modificar. Tá? Agora, os não modificáveis, estamos a falar da idade, da genética e principalmente o histórico familiar. Existem aquelas pessoas que na família já é predisposição de ter o câncer. Por isso é que estamos a ver hoje em dia muitas famosas que vão fazer os exames de predisposição genética para câncer e quando tem essa predisposição já vão retirando alguns órgãos que podem ter a predisposição do câncer. No caso da Angelina Jolie, que fez a retirada das mamas, repercutiu bastante. Por quê? Porque já havia na família dela essa predisposição. E com o evoluir da tecnologia, que hoje em dia nós podemos fazer exames que
podem nos dizer quais são as predisposições de câncer que nós temos. Então, algumas pessoas vão adquirindo essas ideias e esses hábitos de retirar os órgãos que podem adquirir o câncer. E o câncer da mama não é diferente. Então, a herança familiar, a própria idade, estamos a falar de mulheres acima de 40 anos. Antes era assim, hoje em dia já não. Nós encontramos mulheres de 30, de 32, às vezes até algumas adolescentes que vão adquirindo câncer da mama. Muito por meio daquilo que é, ultimamente, aquilo que são as nossas alimentações. O consumo de alimentos conservantes, alimentos que ficam muito tempo em refrigeradores, que vêm de longas distâncias e que às vezes se utilizam químicos para prevenir ou para conservar. Isso tudo vai para a nossa alimentação, infelizmente, e acabamos por, com o andar do tempo, ir adquirindo, ir consumindo químicos que não fazem parte do nosso dia a dia, desde cremes e tudo mais que nós vamos utilizando, que às vezes têm químicos que são prejudiciais. E nós não temos o hábito de ler qual é a composição que tem nos artigos, só vamos consumindo. Antigamente até devido ao surto que havia, eu me lembro que como eu nasci em Luanda, houve um tempo que as senhoras, as vendedoras ambulantes, falsificavam as datas de validade dos devidos dos produtos e começou, ou seja, criou-se um hábito de, ao comprar algo, visualizar a data de validade. A pessoa ficava, não, isso tipo mudaram, não sei o que, mas depois as pessoas começaram a negligenciar essa prática. E não só a data de validade, também temos que ver a composição química, porque todo produto tem composição química, só que nem todo químico é bom para nós. Então, o bom é ver qual é a composição química e saber o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo, porque cada um de nós tem a sua predisposição, às vezes alergias e entre outras coisas, e que os produtos estão ali, então nós temos que ter esse hábito. Existem também os fatores hormonais. Fatores hormonais, nós estamos a falar de uso de contraceptivos e terapia de reposição hormonal. Terapia de reposição hormonal, estamos a falar do quê? Daquelas pessoas, por exemplo, que nascem como homens e querem ser mulheres, para adquirir seios e outras coisas mais que as mulheres possuem, precisam de terapia hormonal. Certo. Terapia hormonal essa que não é a que o teu organismo está preparado para receber. Porque se tu és homem, tu tens estrogênio, tens hormonas que são características dos homens, são os esteroides e tudo mais. Agora, quando tu queres ser mulher, vais ter que adquirir hormonas que são de mulheres. E para isso tu vais utilizar pela via oral ou injetáveis e tudo mais. E esses também têm a predisposição a nos levar ao câncer. Os contraceptivos normais que as mulheres usam também têm a predisposição de nos levar ao câncer. Então, por isso é que o uso do contraceptivo deve ser indicado por um especialista, por um médico, por um enfermeiro, por um técnico de saúde. Não podemos ser nós simplesmente que decidimos que não, eu vou usar esse não, porque tudo depende da idade, do peso, a tensão, se tem alguma doença, se não tem. Tudo isso vai modificar, tudo isso vai ter um impacto naquilo que é a nossa escolha ou na escolha do médico no medicamento que nós vamos usar para prevenir a gravidez. Então, essas são as causas que nos podem levar ao câncer. A doutora disse que uma das formas de contrair o câncer de mama são o uso indevido dos métodos anticonceptivos, principalmente os hormonais. Certo. A pílula também, acredito pílula que é um método assim mais usado pelas jovens e tudo mais. A pílula é exatamente um método hormonal. A pílula do dia seguinte também é um método hormonal. Então a utilização indevida destes meios ou desses fármacos pode nos predispor ao câncer da mama e entre outros cânceres, não vamos só dizer da mama, estamos a falar de outros cânceres também que podem aparecer na mulher. Certo, quando a doutora fala do uso indevido, estamos a falar assim de usar exageradamente ou... Usar exageradamente, usar sem indicação médica, usar sem antes saber qual é o nosso estado de saúde, tudo isso influencia muito. Por exemplo, teve sexo desprevenido, não, pílula dia seguinte porque eu estou no período fértil. Tomou hoje, daqui a mais 2 semanas ou daqui a o próximo mês vai fazer a mesma coisa. Qualquer situação está aí a usar a pílula, qualquer situação está a usar a pílula do dia seguinte. Isso não é bom. Então vira aí, né? Contatem um médico antes de usar o que vocês costumam usar. Pode vos levar... O câncer de mama leva à morte. Leva. Principalmente em África, principalmente em Angola. Por quê?
que leva à morte? Porque nós temos muita dificuldade em procurar os serviços médicos de forma atempada. Certo. Quando chegamos aos serviços médicos, às vezes já estamos em estadio 3, 4 ou 5. Então, ali já, muitas das vezes, é difícil reverter o câncer. Muito difícil de reverter. Então, Certo, infelizmente, leva à morte, sim. Certo. Sobre adquirir de modo hereditário dos nossos parentes. Se a minha mãe teve, eu como homem posso contrair o câncer de mama? Não é 100% taxativo, mas pode sim. Então pode de uma mulher para... Pode. A herança familiar, a herança genética não depende do sexo. Depende apenas de pai, mãe e filhos. Então significa que se a minha mãe teve câncer da mama, tem uma outra tia ou um outro tio que teve um câncer do pulmão, são predisposições. Isso já nos diz que na minha família há uma genética para o câncer. Então, eu posso em algum momento vir a ter câncer? Posso. Como também posso não vir a ter câncer. Isso não é 100% taxativo. Não quer dizer que aconteceu em mim, aconteceu na minha mãe, no meu pai, vai acontecer a mim. Não. Como existem outras doenças que pai e mãe tiveram e os filhos nem por isso, pode saltar uma geração, pode saltar 2 gerações, mas a predisposição genética está lá. Então é complicado. É de pensar. Olha, o viver em si é tão complicado que ao nascer, você nasceu, você depois vai ter que rebuscar se na tua família alguém teve ou uma determinada doença ou qualquer coisa para ver se aquilo não vai influenciar a ti e na tua descendência. Exatamente. É extremamente complicado. Pois. E sobre os níveis do câncer de mama, creio que há coisas, né, que determinadas pessoas vão sentir mais em estágios diferentes, ou seja, no estágio 1 vai sentir uma determinada dor, no 2 no mais acima. Quais são assim essas dores ou coisas que possam acontecer? Normalmente o câncer da mama no estadio primário é indolor. Aliás, quase todos os cânceres em estadio primário são indolores. A partir do 3º, 4º, alguns vão até o 5º estadio. O da mama é um deles, que vai até o 5º estadio, é que já começam a nos dar as dores. A primeira coisa que nós vamos notar é o quê? É um nódulo diferente na mama, que é o famoso caroço. Todo mundo diz, eu tenho um caroço na mama. A mulher, durante o período menstrual, por causa da proliferação das hormonas, já tem este nódulo, ou seja, já tem este caroço. Então, quando você vai palpar a tua mama na fase menstrual, você vai encontrar um caroço. Este não é o que vai te levar a pensar em câncer. A mulher, quando estiver a amamentar, por exemplo, vai notar uma diferença no aumento da mama. Então, é por causa da produção do leite. Então, este não é o que vai te pensar. Por isso é que o autoexame da mama deve ser feito 5, 6 dias após o término da menstruação. Se tu notares ao autoexame da mama algum aumento, alguma coisa dura, alguma coisa que quando tu tocas dói, não se mexe, fica fixo ali naquele sítio que você toca. Tocaste hoje, está ali. Amanhã de manhã, quando você acordar, toca e ele continua ali. Esse sim tem que nos levar aos serviços de saúde o mais rápido possível. Se você notar uma cor diferente na mama, uma vermelhidão, por exemplo, ou a pele como se estivesse enrugada, como se fosse a casca da laranja. Sim. A nossa laranja é a mesma fruta. Certo. Se você notar que a mama tem assim furinhos e aquele assim. Exato, e enrugada, esse também já tem que nos fazer levar ao médico. Se tu veres o botão mamilar, né? Estamos a falar aquela pontinha da mama, por exemplo, a sair algumas secreções que podem ser esbranquiçadas, às vezes como se fosse pus, às vezes até sangue. Sim. Esse também já tem que nos levar imediatamente ao médico, porque essas são as características de um câncer da mama. Claro que pode ser benigno e pode ser maligno, e às vezes, se muito mais cedo procurar os serviços de saúde, pode ser resolvido sem retirada da mama por completo. Podemos retirar apenas o
nódulo, que é o famoso caroço, que é o termo que muita gente utiliza. E não só na mama, nas axilas também. Certo. As axilas também podem ter. Por isso é que quando vamos fazer o autoexame da mama, não devemos só nos reter a mama. Temos que palpar também as axilas, porque também podem ter nas axilas, porque aqui também tem produção de glândulas. Certo. Então também podem ter. Certo. Infelizmente a realidade aqui em Angola, falo definitivamente das pessoas, de nós, é um tanto quanto diferente, porque há um ditado que nos caracteriza, que é bebê que não chora no mama, ou seja, enquanto não doer, enquanto não haver Uma mudança radical, nós não vamos aos hospitais. Exatamente. Fora do país tem aquelas pessoas que estão sempre aí a fazer os famosos check-ups, aquelas, como é que são? São as consultas de rotina. São as consultas de rotina. O que nós não temos o hábito é exatamente esse. Consultas de rotina. A consulta de rotina, desde o primeiro momento em que a mulher começa o período menstrual, tem que ter o hábito da consulta de rotina de ginecologia. Porque a consulta de rotina de ginecologia é que nos vai mostrar que problemas nós temos. Porque hoje em dia não tem só o câncer da mama, tem o câncer do colo do útero também. Até tem câncer da bexiga. Então, a procura mais cedo dos serviços de saúde também influenciam e muito naquilo que é o resultado final da nossa doença. Existem pessoas que vivem bem hoje. O câncer curou sim, mas os cuidados devem ser mantidos, porque ele pode voltar a qualquer momento. Mas essas pessoas são aquelas que procuraram ser do serviço. Por que a taxa de mortalidade em África é maior que, por exemplo, em outros países desenvolvidos? É exatamente por causa disso. Porque nos outros países a procura pelos serviços de saúde é muito mais fácil e é muito mais prática, e as pessoas procuram os serviços de saúde, se preocupam em procurar. Infelizmente em África nós só procuramos serviços de saúde quando já estamos a ver que a nossa mama está a sair líquidos que já estamos mal, que já não tem mais o que fazer, quando está a sentir já uma dor tremenda, porque primeiro já passamos no tio do tradicional, na tia lá de casa que trabalha lá em casa que nos disse, não, isso é normal, você está a dar de mamar, é normal que a mama fique assim, põe aqui a folha do repolho, põe aí a salsa, põe não sei o quê, cada um vai dando a sua receita, até veres que não está a resultar e chegares para o hospital já é, infelizmente, para o médico te dizer que, olha, eu já não posso fazer nada. E há pouco tempo eu fiz o piquete na sexta-feira e me apareceu uma paciente assim, uma jovem de 38 anos com câncer da mama estadio 5 e já era bilateral nas duas mamas. A essa paciente eu já não tenho o que dizer. A essa paciente eu já não tenho o que dizer. Eu apenas vou tratá-la para a dor, porque ela vai sentir. E o que lhe trouxe é exatamente isso, a dor. Não é que tinha um caroço na mama dela aqui, que quase que chegava no braço dela. Não, não era isso. É que estava a lhe doer muito. Por quê? Porque já tinha atingido o pulmão. E quando já faz aquilo que nós médicos chamamos metástases, que é quando ele vai migrar para outros órgãos que não têm a ver diretamente com o câncer. Então ali nem o Instituto Nacional de Luta contra o Câncer vai poder fazer alguma coisa. Vai apenas te dizer, olha, aqui os cuidados, podemos até tirar a mama por uma situação de estética, para não ficar com a mama ali, com aqueles caroços todos, podemos tirar por uma questão de estética, para não ficar assim, mas a doença como tal já não vai regredir, já não vai curar. É complicado. E para pessoas uma pessoa que já teve câncer de mama, tá, como é que eu posso dizer? É mais fácil uma pessoa que já teve contrair do que uma pessoa que nunca teve? Eu não digo que é mais fácil. É possível uma pessoa que já teve voltar a ter? Sim, é possível. Por quê? Porque essa predisposição já existe. Ou seja, se ela tem predisposição a ter o câncer, então ela vai ter sempre essa predisposição a ter o câncer. Agora, dizer que quem nunca teve com quem já teve tem maior predisposição para isso, infelizmente não podemos taxativamente dizer assim que é possível ou não. Mas que é possível que uma pessoa que já teve voltar a ter, que é aquilo que nós chamamos de recidiva, é quando o câncer volta. Isso sim é possível. Infelizmente é possível.
possível. Então, Ele pode curar numa mama e vir para outra. então possível. todo cuidado é pouco. Sempre. Não significa que Terminado o tratamento e cura, não, está livre aí. Não, normalmente temos que não nos obesos, já vi assim muitos casos assim na internet de obesos que eles eram obesos e fizeram aquele, como é que chama aquele procedimento? É que eles diminuem uma parte do estômago. Esqueci a operação, o nome da operação. Ok. Eles se descuidam e novamente voltam a quê? O estômago não é bem que ele é diminuído, é colocado um balão. É como se fosse colocar uma barreira, Ok? tá? Colocar um limite para o estômago. Certo. Não é que ele diminui, porque não é possível diminuir Não é um possível. órgão assim, não. Ele vai colocar como se fosse uma tampa, que nós chamamos de balão. Ele vai colocar ali, que é para quando tu fores fazer o consumo da alimentação, não exceder aquele limite. Exatamente. Mas isso não pode ser simplesmente só a cirurgia e E pronto. pronto. Não. Isso já tem que ser acompanhado de outras coisas. Exatamente. Por isso é que muitas das vezes as pessoas que fizem esse procedimento e se descuidam voltam ao peso Ao normal. peso certo. E aqui no. Primeiramente vamos falar do nosso país e depois da província. A capacidade que temos de atender casos de câncer de mama a níveis já elevados. O nosso país está preparado assim para atender essas pessoas a nível de operações, equipamentos. Os nossos hospitais têm os devidos equipamentos para essa tarefa. Para as cirurgias de mastectomia, que é a retirada da mama, todo hospital que tenha um bloco operatório e um cirurgião capacitado na área pode fazer. Agora, para o tratamento da quimio e radioterapia, que é o tratamento mais específico para o câncer, temos apenas o hospital de Lubango, creio eu, se não estiver em erro, e o único que eu tenho certeza absoluta é o hospital de Luanda, que é o Instituto da Luta contra o Câncer. Aí sim, tem médicos capacitados tanto para diagnóstico, cirurgia, tratamento, acompanhamento, aí tem tudo. Diagnóstico, tem meios, tem como fazer uma biópsia, mas todos os hospitais, por exemplo, no nosso hospital aqui de Benguela, temos uma área que faz biópsia. Se, por exemplo, tu fores operado no hospital de Lubito, retiram a amostra, o médico que operou vai retirar a amostra, é conservada em meio próprio e é mandada para o hospital de Benguela, onde tem a área que faz o exame. Infelizmente só temos uma única médica. E para a capacidade da quantidade de amostras que se recebe. Está a chegar aqui o mimo para a nossa doutora. Ok. Né? Esse é um. Gasosa, doutora? Sim. Uma gasosa. Fazendo já aqui a propaganda. propaganda. Essa é a Sandes Dovo. Estamos aqui na Londres Burgers, né? Que é a nossa parceira. A parceira do Giculo Messo Podcast. Se você quiser consumir um bom hambúrguer, um bom cachorro, uma boa Sandes Dovo a um preço super acessível, atendendo mesmo o nosso estado normal, né? Não temos aqui muito dinheiro, o país está em crise, mano. Então, se você quer comer bem com pouco dinheiro, vem para Londres Burgers. Estamos aqui no Compão, na rua direita do BPC. É só chegar, mano. Vais comer bem e não vais gastar muito. Prontos. Então aqui o que a doutora estava aqui a explicar então em suma o nosso país está preparado, só não temos em todas números, as províncias, claro. Sim. Não temos em todas, Certo. mas estamos preparados sim, tal como temos atendido os pacientes. Só que infelizmente é aquilo que eu disse, nós chegam em fases que praticamente o hospital já não pode fazer muita coisa. Certo. Mas Então senão também esse temos fator essa pode estar relacionado à alta taxa de mortalidade Sim, sim. de pessoas, né? Com câncer de mama. Claro, tá muito, influencia muito porque em muitos casos há pacientes que, por exemplo, nós atendemos aqui e chegamos ao diagnóstico, conversamos com a família. Quando você diz à família que o resto do tratamento tem que ser feito em Luanda, já a família fica extremamente desmoralizada porque são gastos, é hospedagem, é tudo mais, e que às vezes
não, a família não possui a capacidade de se sustentar durante o tempo que precisa, porque é um tratamento longo, é um tratamento demorado, é um tratamento longo, é um tratamento demorado e que muitas vezes, pelo fato do tempo que se leva na demora e tudo mais do tratamento, então muitas das famílias preferem ficar com o seu doente em casa e esperar o dia da partida. Infelizmente também temos tido esses casos. E alguns mesmo que tentam, vão para Luanda, começam o tratamento, mas como um tratamento que não tem resposta imediata, muito pelo contrário, às vezes tem uma piora. O tratamento da quimio e radioterapia é um tratamento agressivo, então às vezes tem piora antes da melhora. Piora-se muito, perde cabelo, emagrece e tudo mais, então isso faz também com que algumas pessoas às vezes desistam do tratamento, porque ele é tão agressivo que te torna mais doente do que antes. Então muitas das vezes as pessoas preferem desistir do tratamento e voltar para as suas casas e esperar a morte. Eu ouço muito, né, sobre a quimioterapia, né? É um termo que quando você ouve esse termo é para dar assim já um medo, porque pelo que eu já tenho ouvido, quimioterapia é um estágio que praticamente só testam medicamentos. Como é que funciona a quimioterapia? A quimioterapia é um tratamento, conforme diz o nome mesmo, quimioterapia. É um tratamento à base de químicos ou medicamentos químicos que são extremamente fortes. São extremamente fortes. E isso ninguém vai mentir, são realmente fortes os medicamentos. E que, por serem tão fortes e agressivos, até porque o câncer também é agressivo, então nessa luta, quem sofre, como se diz, na luta dos elefantes, quem sofre é o capim. Quando dois métodos, né, se juntam, porque a quimioterapia nunca é só um comprimido. Às vezes são 2, são 3, às vezes é soro, é por via endovenosa. Então, é um tratamento tão agressivo que quando vai atuar ali nas células cancerígenas para matar as células, o nosso organismo se ressente e muito, muito mesmo. E não é que seja experimental, não é que estamos a experimentar os medicamentos, não. Os medicamentos já foram experimentados antes de virem para a disponibilidade do público. Já foram experimentados, por isso é que passam por um processo de laboratórios, de experimentação, de FDA, que é a área que é responsável pelo dizer se esse medicamento está pronto ou não para sair para comercialização. Então, já passou por todo esse processo. Então, quando vem para o público, todas essas coisas já se viu. Por isso é que quando se vai fazer um tratamento contra o câncer, se explica tudo isso e se pede que se assine um termo de consentimento. Assina-se um termo de consentimento, não só o doente, como os familiares que trazem o doente. Devem assinar um termo de consentimento. Porque as pessoas fazem a medicação e pioram, pensam que o medicamento é que está a matar. O medicamento não está a matar o doente, o medicamento está a matar as células cancerígenas. E essas células estão no nosso organismo. Então, se estão no nosso organismo, é claro que o nosso organismo vai se ressentir. De alguma maneira, ele vai se ressentir. Então, essa dor, mais ou menos, é a consequência do funcionamento desse medicamento? A dor é consequência do câncer. E a dor do câncer é a pior dor que existe. É a maior dor que existe. Agora, a quimioterapia não vai te livrar da dor. Os analgésicos vão te livrar da dor. Vão te ajudar a combater a dor. A quimioterapia vai te ajudar a combater o câncer. Mas ele vai te debilitar. Vai te deixar mais magro, vai te deixar com vômitos, vai te deixar com diarreia, vai te deixar com queda do cabelo, vai te deixar com queda dos pelos. Isso vai acontecer. São consequências de e todo medicamento tem uma reação adversa. Até o próprio paracetamol que nós tomamos todos os dias quando temos uma dor de cabeça ou uma vez ou outra, também dá problemas no fígado. Mas ninguém vem gritar porque não, mas dá problema no fígado. Não existe um medicamento que não tenha uma reação adversa, porque ele é feito para combater doenças do nosso organismo. Então, quando há um combate dentro de nós, sempre vai haver alguma reação que não é boa. Então, é muito normal a quimioterapia dar reações, porque são medicamentos extremamente fortes e que estão a combater células malignas. Nós temos que perceber que são células muito, 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 muito fortes.
vão te definhar no primeiro momento, vão te deixar debilitada assim. Mas quando ficar resolvido, o corpo volta ao normal. Certo. E assim, de 0 a 100, assim, numa escala, qual é a porcentagem, já num estágio assim muito elevado do câncer de mama, qual é a porcentagem que a pessoa tem de sair, de vencer o câncer durante uma quimioterapia? Em estadios avançados, a percentagem está ali em 5%, Epa, muito 6%. baixo. Em estadios 4 e 5, por exemplo, já muitas das vezes até já nem o médico vai avaliar o teu estado, às vezes já nem te vai aconselhar a quimioterapia, porque é um estadio tão avançado que às vezes não vale a pena debilitar mais. Não vale a pena debilitar mais. Por isso é que às vezes a gente ouve, não, eu fui numa Irlanda, me mandaram voltar, não me fizeram mesmo nada, porque já não havia mais o que fazer. Às vezes colocar o tratamento é pior, muito pior do que não colocar o tratamento. Então, mas tudo isso é informado, nada é feito de livre e espontânea vontade. Antes do médico te dizer isso, primeiro esgota todas as possibilidades, faz todos os exames possíveis, faz todos os estudos possíveis e a partir dali vai te dizer se adianta ou não fazer o tratamento. Porque é muito complicado você colocar um tratamento tão pesado a uma pessoa que tem, por exemplo, sem o tratamento tem 3, 4 meses de vida e com o tratamento só tem 15 dias. Epa. Então é uma questão de pesar aquilo que é a balança. Então você explica ao paciente, o paciente também tem a opção de escolha. Você dá a opção. Se o paciente dizer que quer arriscar, arrisca-se. Mas se o paciente dizer que não quer arriscar, prefere manter, também mantém-se. Tudo isso é por escolha. Nenhum tratamento do câncer é de forma empírica ou é dada de forma... Aliás, nenhum tratamento para nenhuma doença. Se tu não quiseres, diz que não quer, assina um termo e vai à tua vida. Isso é para qualquer doença, até para internar num hospital, nós também damos a opção. Eu posso fazer o internamento, mas se o paciente dizer que não quer internar, ele não é obrigado a internar. Ele vai assinar um documento que existe nos processos clínicos para livrar o médico e a equipa de um processo. Porque hoje em dia tudo é processo. Tudo é processo. Exato, então eu tenho que estar protegida, então assina, dizer que não quer e ali a gente abre mão, mas claro, antes há uma conversa. Há um apoio psicológico, há uma explicação do se sair, quais são as consequências, o que é que pode levar, tudo isso Certo. explicado. Certo. E sendo que o psicológico é assim, digamos que é o motor da pessoa, é a central, é aquilo que define uma pessoa, certo? A nível comportamental e tudo mais. A passar a informação para a pessoa de que tens pouco tempo de vida. Como é que é? A doutora já acredito que já esteve, né, numa situação similar, né? Várias vezes. E como é que é assim passar a mensagem para uma pessoa de que estás a sair dessa, mas não é para melhor, vais? Infelizmente nunca é boa. Infelizmente é muito difícil. Mas o médico às vezes tem que se despir um pouquinho daquilo que é Humanidade. Humanidade nem digo, porque humanidade o médico tem que ter sempre. Mas às vezes tem que se despir um pouco da empatia, porque se tu não te despires um pouco da empatia, haverá coisas que não vais conseguir tratar, haverá doenças que não vais conseguir tratar, porque são situações extremamente difíceis. E sentar com alguém, sentar com uma família, para explicar que essa criança, ou que esse adulto tem pouco tempo de vida, ou tem poucas chances de sobreviver a essa doença, é muito, muito, muito complicado. É preciso estar preparado psicologicamente, a pessoa que vai dar a notícia. Às vezes não temos um psicólogo por perto, Certo. então quando não tens o psicólogo por perto, você faz o trabalho de psicólogo, o enfermeiro faz o trabalho de psicólogo, todo mundo que trabalha na saúde faz um pouco o trabalho de psicólogo, desde o porteiro, desde o segurança, desde o que te tira do carro, desde o enfermeiro que vai te fazer os cuidados, até o médico que vai te tocar, que vai te abordar. Então todo mundo faz um pouco o trabalho de psicólogo e não é fácil.
Às vezes chegas na tua casa e choras um pouquinho também, porque não podes chorar na frente do doente, porque são situações que te tocam mesmo. E quando deixar de te tocar, então tem que mudar de profissão. Algo mal aí. Tem que mudar de profissão. Tem sempre que te tocar o sofrimento alheio, senão estamos na profissão errada. Se tu não sentes o que o outro sente, você não vai conseguir cuidar do outro com amor. Não vai conseguir cuidar do outro. Não posso só cuidar do que é meu. Bem. Certo. Tem que cuidar de todos bem. Não importa de onde vem, de onde vai, para onde vai ou com quem veio. Não importa se é milionário, se é o mais pobre dali da esquina, não importa. O importante é cuidar de todos da mesma maneira e com os mesmos meios de diagnóstico, de tratamento, tudo. E é isso que nós fazemos. E acredito que há um preparo por detrás, né? Porque não digo que nem todas as pessoas, não quer dizer que só os médicos estão capacitados para dar essa informação, mas acredito que nem todos temos capacidade de dar assim uma informação, essa informação de caráter super importante para uma pessoa. Há um preparo na formação dos técnicos de saúde, tem um preparo especial para esse tipo de... Sim, tanto para médicos como para enfermeiros, tem o preparo psicológico. Nós damos psicologia. Ok. Damos psicologia, damos psiquiatria. Nós estudamos exatamente, inclusive também tem humanização dos serviços. Hoje em dia também já isso se começa a trabalhar sobre isso nas escolas. Não só de médicos como de enfermeiros, até técnicos de laboratório, técnicos do raio-x, todo tipo de pessoa que trabalha com ser humano, com vida, já vai levar essa preparação psicológica. Nós temos cursos de psicologia inseridos naquilo que é a carreira de enfermagem, de médicos, de técnicos. Então, nessa área de psicologia é exatamente para saber lidar com essas situações. Porque existem sítios que não tem médico, por exemplo, centros e tal, não tem médico, e quando você precisa dar uma notícia de um fórum extremamente importante, não vai encaminhar essa pessoa até um médico que está a 30, 40 quilômetros de distância só para lhe explicar que ele a qualquer momento vai perder a sua vida. Então, esse técnico tem que estar capacitado, tem que estar preparado, sem contar que o nosso hospital tem a capacidade de formar sempre os seus técnicos. Temos sempre formações, tem sempre a área de psicologia que vai dando algum tema ou outro, como é que a gente deve abordar, como é que não devemos abordar, e assim vamos capacitando os nossos funcionários até um melhor cuidado e atendimento aos pacientes. Certo. Acredito que dar essa informação não seja fácil, né? Não é fácil mesmo. Só já assim de pensar, já dá assim um calafrio, Infelizmente nunca é fácil. Com certeza. Ainda sobre o câncer de mama, eu estive a conversar com uma amiga, né? E que ela disse-me que uma das formas que mulheres também contraem cancro da mama é, como é que eu posso explicar? Após desmamar o bebê, se continuar a produzir o leite, ou seja, suponhamos, há pessoas, rapazes que gostam, né? Então, tipo, suponhamos, ela ainda depois de desmamar o bebê, a mulher esteja a dar o leite. Isso também... A estimulação do leite, sim, ou da produção do leite, estamos a falar leite materno. Materno, certo. É feita pelo bebê em contato com o seio da mãe. Quando a mãe desmama o bebê, né? Ou quando a mãe fecha a amamentação, se, por exemplo, o esposo, o namorado, algum companheiro continuar a estimular a amamentação, então o organismo vai continuar a produzir leite. Quando estamos a falar estimular a amamentação, que é mamar mesmo. Porque uma coisa é estimular nos seios, para um processo de excitação, outra coisa é mamar. Tem diferença. Porque o mamar, a criança, por exemplo, quando vocês veem o processo de amamentação, a criança está com a boca fixa, né, no mamilo da mãe e vai sugando. Então, se um adulto
por exemplo, continuar esse processo de estimulação, então vai continuar a produzir hormonas que são produtoras de leite. E enquanto eu estiver a produzir hormonas, eu tenho a predisposição do câncer, porque essas hormonas, é nessas hormonas ali que podem as células cancerígenas se desenvolverem. Ok. Então, a estimulação do aleitamento pós-término da amamentação do bebê não é aconselhável. Mas existem aqueles casais, vamos assim dizer, ou homens que têm um fetiche. O nome é esse, o termo é esse, porque isso é um fetiche, é como se fosse um transtorno sexual de consumo de leite materno. Então, acabam por indo estimular, inclusive há mulheres que tomam hormonas para estimular a produção de leite, mesmo que não estiverem grávidas. Como também existem mulheres que já têm esse transtorno, que já nascem com esse transtorno, que mesmo não estando grávida produzem leite. Também existe. Isso também é uma outra doença que, infelizmente, acontece em algumas mulheres. Ok, então... Isso também, sim, pode ser uma Certo, predisposição. então, no período menstrual e durante a amamentação do bebê, a mulher encontra-se vulnerável a... Em todo o processo hormonal, Certo. em toda a fase de um processo hormonal, nós temos vulnerabilidade, não digo, é mesmo predisposição. Por quê? Porque conforme nós vimos, os fatores hormonais estão ali na predisposição do câncer, não é isso? Então, a mulher produz muitas hormonas e os homens também produzem muitas hormonas. Por isso é que existem muitos cânceres masculinos. Certo. Então, todos nós temos produção de hormonas. Que chegada a uma certa idade, algumas param de ser produzidas, quando, por exemplo, perdemos a menstruação, já não produzimos mais hormonas que tenham a ver com menstruação, quando já deixamos de ter os filhos por ali, já não fechamos, já não queremos mais ter filhos, acabamos por já não produzir hormonas das glândulas mamárias, já não há praticamente mobilidade nenhuma nessas hormonas, então, mas enquanto formos jovens, ativos, temos produção de hormonas contínuas, então temos predisposição. Então, jovens estão mais sujeitos a... Pode-se dizer que jovens estão mais sujeitos Pelo menos para mulheres é até os 40 anos, ou dos 40 anos em diante, naquilo que é a epidemiologia do câncer da mama. Para mulheres, a idade que considera-se idade de risco é 40 anos, e para os homens é 60. O que não é 100% taxativo. Tudo isso tem... Ou seja, quando se diz a respeito da vida, nunca se tem uma certeza absoluta. Nunca, há sempre casos e casos. Antes nós víamos os cânceres da mama em idade de 40 para cima. Hoje em dia estamos a ver em adolescentes, estamos a ver em jovens. Certo. Então, não podemos dizer que só aquela idade é que pode ter ou só essa idade é que pode ter. Hoje em dia está tudo muito cíclico, está tudo muito variável. Então, por isso é que o cuidado não pode ser só dado a uma certa idade, tem que ser para todas as idades. Desde o momento que nós começamos aquilo que é o nosso período menstrual, porque é ali que vamos começar, as glândulas mamárias vão começar a se produzir com maior quantidade, as hormonas que têm a ver com o período menstrual, com todo esse é ali onde o nosso ciclo hormonal está em extremo pico, vamos assim dizer. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque agora também temos o início de relações sexuais precoces. Isso também influencia muito, porque quanto mais cedo nós começamos o relacionamento sexual, mais cedo o nosso organismo começa a produzir hormonas que não são para a nossa idade. Então, ali também começam as predisposições para câncer. Com certeza. Exatamente. Então, meio que um assunto leva a outro e... Então, esses praticamente são os motivos que fazem hoje em dia muitos jovens, não vou dizer muitas, porque como já dissemos no início, não são apenas mulheres que estão sujeitas a apanhar o câncer da mama. Então, certo. Começar a vida sexual muito cedo e tudo mais. Tem o lado da alimentação também, que a doutora explicou, dos alimentos que ultimamente, de lá para cá, nós começamos a consumir mais
alimentos enlatados, com Industrializados. certo? Então esses também são os fatores que condicionam para que muita gente, muitos jovens hoje desenvolvam os cânceres da mama, ok? E dentre assim todos os cânceres, todos assim são já nível super, ou há câncer assim de dizer, esse ainda há aquela facilidade, já esse... Todos os cânceres têm riscos grandes. Quando estamos a falar ainda dos tumores, ali podemos ver os benignos, já podemos dizer, não, esses aqui ainda podemos, mas quando já estamos a falar de cânceres, todos eles têm certo risco. Claro que uns mais que os outros, disso não vamos negar. Uns são bem mais fáceis de resolver do que outros. Por exemplo, o sarcoma de Kaposi. O sarcoma de Kaposi é um câncer que aparece em pessoas imunodeprimidas, ou seja, aquelas pessoas que têm a imunidade baixa. Aparecem em pessoas com HIV, por exemplo, também. Esses ainda têm uma maior chance de cura. Têm uma maior chance de cura. Claro, se formos mais cedo aos cuidados de saúde. Se formos ao hospital de forma mais atempada, se formos ao hospital mais cedo para poder se diagnosticar e tratar. Não pode ser lá para quando tivemos já, porque ele também tem estadios. Se tiver já muito avançado, então já também é bem difícil. Ou seja, está no primeiro estadio, ainda tem mais chances de vida. Está no segundo, tem um pouco de chance de vida. Quando começamos já a subir os estadios, as chances de vida vão diminuir. Certo. Então, todos podem se resolver, sim, em estadios mais... Ok, certo. Deixa eu ver se entendi aqui o que a doutora disse. Então, sobre vencer ou não um câncer, mas está ligado diretamente ao estágio dele e ao nosso organismo também. Claro. Porque tem aqueles organismos que, não vou dizer que reagem, ou seja, que conseguem combater com facilidade. Maior capacidade de defesa. Certo. Existem organismos que têm uma capacidade de defesa extraordinária. Então, o nosso organismo também influencia muito da maneira como vai receber o tratamento, como vai reagir ao tratamento. Então, tudo isso influencia bastante. Certo. Influencia assim, no sucesso ou não do tratamento. Com certeza. Acredito que lá em casa assim deve ter alguém que está a ouvir tumor benigno e deve estar lhe fazer confusão. Para mim também, não és o único, eu também. Gostaria que a doutora, para quem não fez saúde, eu sempre tive ligado à engenharia e nunca assim tive assim um grande contato com a formação de saúde. Então, esse termo tumor benigno chega assim a me fazer um pouco de confusão, porque eu sei que benigno estamos a falar de algo bom. Sim, o tumor pode ser maligno ou benigno. Certo. Não é isso? Sim, a doutora explicou que Exato. Maligno é exatamente quando já, por exemplo, vamos dizer, é um tumor que vai ser extremamente difícil de ser combatido, vai ser extremamente difícil de chegar à cura. O benigno, às vezes com uma simples cirurgia, é resolvido. Por exemplo, no câncer da pele. Ou vamos falar assim, se eu tiver uma mancha aqui assim na pele escura, que dura muito, já está há muitos anos ali, e quando eu vou à consulta, o médico diz, não, este é benigno. Bastou ele fazer ali uma reseção, ou seja, bastou ele tirar aquela lesão que está ali, sim, o assunto está resolvido. Pode te dar um comprimido para ir tomando, que é a quimioterapia por via oral, vai tomando 3, 4 meses e resolvido. O maligno não, o maligno é mais agressivo, é mais difícil de cura e leva à morte muito mais rápido. O benigno, às vezes, aliás, dificilmente você vai encontrar um tumor benigno que levou à morte, a não ser que foi benigno durante um tempo e como você não procurou os serviços de saúde, então foi crescendo, foi proliferando, quando você chegar nos serviços já é maligno e aí a gente não pode fazer muita coisa. Certo. Mas existem muitos tumores que podem ser resolvidos com uma simples cirurgia. Certo. Assim já ficou mais fácil entender. Deu-me a entender que o tumor benigno ou seja,
quando assim não está assim no nível de, como é que eu posso dizer? Muito avançado. Muito avançado, a nível de perigosidade não está assim. Sim, tá o benigno é exatamente isso. Não Ok. está a nível de perigosidade. Aquilo que tem a ver com o perigo à tua vida Certo. não está Não está ainda num perigo mortal. exatamente. Ok. E pode ser resolvido mais facilmente. Essa é Ok. a melhor parte. Que pode ser resolvido mais facilmente. Então, será que quando é um câncer já deixou de ser um tumor? Ou um câncer num estágio assim inicial pode ser considerado Não, tumor, uma coisa. câncer é outra? Ok. Quando estamos a falar já de câncer, estamos a falar mesmo de patologias que são malignas. São malignas, só que têm estadios. Certo. Só que têm estadios. São malignas, mas têm estadios. Tem estadio 1, 2, 3, a independência do tipo. No câncer da mama temos até estadio 5. Certo. E tirando a prática de apalpar, temos também a consulta, há mais métodos de notar assim o câncer de mama, além dessas práticas? Às vezes numa ecografia mamária. Ok. Às vezes numa ecografia mamária. Por exemplo, muitas das vezes como é que nas consultas de rotina se diagnosticam os cânceres. Às vezes vais fazer uma ecografia da mama, porque é o habitual, estás habituado à consulta de ginecologia, e na tua consulta de ginecologia tem sempre a mamografia, que é a ecografia da mama, e vais fazer a ecografia e tem ali um nódulo. É um método de diagnóstico. Um TAC, que é uma tomografia computarizada, que já é um método de diagnóstico um bocadinho mais avançado, passado por aquela máquina, vamos ver e tem ali um nódulo. E os outros métodos são já mais invasivos, são técnicas cirúrgicas e tudo mais. O melhor meio de diagnóstico no câncer da mama é o autoexame da mama. Ok. Até hoje ainda, esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Por quê? Porque nós é que vamos perceber a mudança e é o que vai nos preocupar. Certo. Então, por que o autoexame da mama é recomendado e ainda por cima mensalmente? Atenção, o autoexame deve ser feito mensalmente, todos os meses, 3, 4 dias, até 5 dias após o período menstrual, nós devemos fazer o autoexame da mama de frente ao espelho, posicionamos sentadas ou de pé, de preferência sentada, vamos elevar a nossa mão por detrás da cabeça e vamos começar a fazer. Primeiro vamos ver se tem alguma mudança. Antes de tocar, vamos ver cor, localização, vamos ver aqui nas axilas se tem alguma coisa de diferente, uma cor diferente. Vamos levantar os seios, vamos ver a aureola mamilar, se tem alguma diferença, alguma mudança. E deve ser feito nos 2 seios. Nos 2 seios. Até inclusive quando nós fizemos essa posição, ver se um está maior que o outro. O normal é que um seja maior que o outro, mas existe uma diferença mínima. Mas quando tu vês que a diferença é demais, então já te vai fazer pensar em alguma coisa. Então, depois vamos à palpação. Sem pressa, com muito vagar, giras a mama toda, para baixo, levantas a mama, se for possível, com auxílio, levantas a mama, apertas, se tem alguma dor, se tem algum nódulo ou caroço, conforme nós chamamos, se aperto alguma coisa de diferente, vou aqui, espremo um pouquinho para ver se está saindo algum líquido, se está saindo alguma coisa, se tem uma cor diferente, não tendo nada, vou para a axila, faço o mesmo movimento, palpo, procuro, ponho a mão até ao fundo, na axila não podemos ter medo, vai apertar mesmo até ao fundo, ver se tem alguma coisa de diferente, se é só músculo, se tem alguma coisa ali, se tem dor, se tem mudança de cor, tudo isso. Isso é que vai nos fazer ao médico, porque nós não temos, infelizmente, não temos a cultura de ir ao médico. Então, o autoexame da mama é que vai nos dar o esticão. Por isso é que ele é recomendado mensalmente. E continuando aqui com a minha conversa com a doutora Janete Antônio, já está aqui a saborear a Santos do Ovo, é sinal de que está boa. Então, não percam mais tempo, venham Está aprovada. Usufruir dessas lindas e maravilhosas e saborosas iguarias. Tudo que é bom dura pouco, já disse isso no início e volto a dizer. Estamos aqui a nos despedir da nossa linda edição alusiva ao mês de Outubro Rosa. Mas não fiquem tristes, teremos aí mais, vou dar já um spoiler, né? Teremos aí a edição especial do Natal, né? Novembro Azul.
Teve o Setembro Amarelo, estava para sair, mas não saiu porque a equipa estava assim, estávamos numa nova rotina. Vocês acompanharam que recebemos novos membros na equipa, abrimos um novo podcast, então a equipa estava aí a tentar se adaptar a novo modelo de trabalho, motivo pelo qual não é que não damos assim uma tamanha importância ao mês de setembro, mas não estávamos organizados para ter a edição especial. Mas vem aí o Natal, né? Vem aí o março, que serão mulheres de novo aqui. E pode ser que a nossa doutora faça parte novamente, até porque daqui para frente nós vamos contar com vamos fazer muitos convites para a doutora. E esperamos que a doutora esteja sempre pronta aí para receber um convite nosso. Estamos sempre prontos. Agradecemos. Quando se trata de saúde, nós não temos problemas em falar. Muito obrigado. Agradecer aqui em nome do Giculo Mestre Podcast, em nome do Projeto Estúdio, que é a empresa que rege esse podcast. Queremos agradecer imenso a doutora, ter que largar o que a doutora estava a fazer para estar aqui conosco. Houve meio que um que aí, né? Que a doutora confundiu os dias. Exatamente. Então nós tiramos a doutora da casa dela, a doutora já tinha almoçado, tiramos a doutora da casa dela para vir gravar, para cumprir com o cronograma de gravações, né? Então agradecemos muito a doutora, sabemos que não é fácil sair do Benguela para vir cá no Lubito, mas agradecemos muito, muitíssimo obrigado, doutora. Foi uma honra ter essa conversa, né? Muito importante, não só na minha vida e não só na vida da doutora, porque disse que quem ensina aprende 2 vezes. Sempre. Certo. Sempre que ensinamos aprendemos um pouquinho mais. Certo. Bom, como estamos a finalizar, eu gostaria de tocar só numa tecla que é muito importante e que para nós médicos até chega a ser mais importante do que tratar. Certo. Prevenir. Certo. A prevenção é sempre melhor que o tratamento. Então, existem 2 maneiras de prevenir, que é a prevenção primária e a prevenção secundária. E eu gosto muito de falar de prevenção porque é muito mais fácil cuidarmos em casa do que vir ao hospital e encontrar o médico para cuidar de si. Então, quando nós estamos a falar de prevenção primária, é o nosso estilo de vida. Precisamos melhorar o nosso estilo de vida, manter um estilo de vida mais saudável, uma dieta mais equilibrada. Exercícios físicos, meus caros, por favor. Vamos realizar alguma atividade física, é muito importante. Vamos reduzir o consumo de álcool, porque se você dizer a um jovem para parar de beber, é muito complicado, mas pelo amor de Deus, vamos reduzir. Vamos só reduzir, faz favor. Então, vamos reduzir o fumo também, as xixas, meus queridos. Olha, muita gente não dá importância para a xixa. Os cigarros eletrônicos, por favor, os cigarros eletrônicos. Tem assim um que é maior. São extremamente nocivos ao nosso pulmão e não só. Então, muito, mas muito cuidado. A amamentação prolongada também pode, por incrível que pareça, desmamarmos muito cedo também pode ser um problema para o câncer. Porque a criança tem 6 meses só amamentação, sem colocar nenhum alimento, e depois tu tens que estender até 2 anos com mistura de alimentos. Certo. Então, aquela mãe, a Xuxa vai cair, eu não sei o quê. Isso também faz mal. Não podemos desmamar a criança muito cedo. Então, devemos amamentar a criança até o tempo que é regulamentado pela Organização Mundial da Saúde, certo, que são 2 anos. 2 anos. Então, é muito importante. Agora, a prevenção secundária. Prevenção secundária já é quando nós vamos à procura dos serviços de saúde para prevenir as doenças. Significa que fazer uma mamografia pelo menos 1 vez ao ano. Principalmente em mulheres acima dos 40 anos. Isso estamos a falar para qualquer mulher ou homem também, já que dissemos que não são só as mulheres. Tá? Ou mesmo se houver necessidade e o seu médico achar que tens que fazer mais de 1 vez por ano. Então é muito importante fazer o autoexame da mama, que já que falamos, que já frisamos que é extremamente importante. Mensal, conforme já dizemos, para ver se há algum problema. E claro, consultas de rotina, meus caros. Devemos ter a cultura e o hábito de ter consultas de rotina. Até se for o caso, a dificuldade de sair de casa para ir para o hospital, contrate um médico para que faça a sua medicina familiar, que seja o seu médico familiar. É muito caro? Nem tanto.
As pessoas é que pensam que é muito caro um médico de família. Fica muito na mente das pessoas. Exato. Isso é caro. Não, nem tanto. O médico de família, se tu fores à procura dele numa clínica, por exemplo, a clínica é que vai fazer o preço. Certo. Mas se tu falares diretamente com o médico, que precisas que o médico siga a tua família, porque o médico de família vai seguir todos na tua casa. Desde o idoso que tu tiveres, até o bebê que está ali no berço, até a mulher grávida. Então ele faz um segmento para todos. E ele já vai te dizer que tipo de exame você precisa fazer. Então, a prevenção é muito mais importante do que a cura. Então, vamos prevenir as doenças para que depois não procuremos o médico para te dizer que, infelizmente, você só tem 3 meses de vida. Certo. Isso é o que o médico não quer. Então, temos muitos médicos que estão ali formados e que precisam de emprego. Pode contratar como teu médico de família. Está capacitado para seguir a tua família. Porque na nossa formação, nós temos o médico de família. Nós passamos pela formação de família. Inclusive, em Angola, está-se a formar médicos de família. Aqui no Lubito, tem médicos de família em formação. Eu estou no último ano de medicina familiar. Então, tem médicos de família. Procurem. Se tens dificuldade, não, o hospital fica muito cheio, que não sei o quê. Procura um médico de família. E evita problemas maiores. Certo. Muito obrigada pelo tempo. E Nós sempre é que precisarem, agradecemos. estamos Então, disponíveis. pessoal, não vou dizer mais tudo que é bom durar pouco. Para não falar pela terceira vez. Agradeço a vossa assistência. Subscrevam ao canal, comentem, deixem perguntas também. Muitos likes. Muitos likes. Sigam-nos Muitas partilhas. no Instagram, TikTok, Facebook está assim, mas sigam também. E é isso. Giculo Messo Podcast. Abre o olho e fica esperto. Valeu. Yeah.